Fala, meus queridos e minhas queridas! Vamos começar essa aula voltando nos dados gerais e abordar agora essa parte muito importante que é o texto inicial do currículo Lattes. Mostrei para vocês, lá quando a gente faz a busca textual, que esse texto que aparece aqui inicialmente é um texto que nós fazemos e que é nesse momento aqui que nós colocamos esse texto, que é texto inicial do currículo Lattes. Vocês podem ver que o próprio currículo Lattes, com base naquelas informações que a gente passou para ele lá no cadastro, já cria um texto base aqui para o seu currículo. Então, aqui está atualmente a Videomaker, pela MedBeta Educação em Saúde, tem experiência na área de medicina com ênfase em medicina. Um texto muito básico, né? Ele faz uma tradução para o inglês também, e que realmente não representa quem ele realmente é. Ele tem 4.000 caracteres aqui para serem utilizados. Nesse texto só deu 112. Nessa hora aqui é hora de realmente se vender. É hora de chamar atenção, valorizar os principais aspectos do seu currículo, tá bom? Como eu não sou o Pedro e eu não sei o que ele gostaria que colocasse aqui, eu vou voltar lá no meu currículo para eu mostrar para vocês alguns pontos importantes para serem abordados nesse texto inicial e que eu acredito que valorizem mais o seu currículo, tá bom? Então, primeiramente, é importante você colocar uma foto boa, tá? Lembrem que eu falei que aquela foto do Pedro não estava boa. Para pessoas que mexem com arte, essa parte da formalidade é mais relativa. Você consegue uma aceitação do mercado mesmo sendo mais descolado, né? Mas no ambiente acadêmico, no ambiente da medicina, é importante ter essa seriedade, ter essa formalidade que a sua profissão requer, né? E aqui, então, é sempre bom ter uma foto mais frontal, com um fundo mais neutro. Eu não gosto muito de fundo branco, então eu coloquei esse fundo mais com plantinha aqui no fundo, com uma roupa mais formal. Não acho que precisa de blazer nem de jaleco, tá? Mas que pegue só o ombro aqui, meio que 3x4, né? E que valorize mais seu rosto. Não precisa estar sério, você pode estar sorrindo, tá? Mas que passe uma mensagem boa, assim, de que você é uma pessoa legal e que está formal, tá bom? Então, voltando para o texto. O texto, vou abrir aqui no Lattes mesmo, né? Então, eu falo, médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrando em neurociência pelo Departamento de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG, com período de estágio internacional na University College of London e na University of Beijing, China. A primeira frase é importante você falar o que você é agora, né? Se é estudante de medicina por tal faculdade, se é estudante de alguma outra coisa, ou se é médico, ou se é enfermeira, ou se é qualquer profissão, é importante você falar agora. É a primeira frase. A pessoa quer saber o que você é, qual que é a sua formação principal, tá? Então, primeira frase é isso. O que você está fazendo nesse momento? Quais são as expertises que você tem, né? Então, eu sou médico, estou fazendo meu mestrado nesse momento em neurociência pelo Departamento de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG e tenho experiência, né? Fiz já alguns estágios em algumas universidades que eu gostaria de colocar na primeira frase do meu currículo. Após isso, você vai falar mais das suas áreas de atuação, das áreas em que você atua, né? Durante a graduação, muitas vezes a gente não tem uma especialização muito grande, né? E até ruim falar isso, porque ainda você está na graduação. Mas, muitas vezes você gostaria de falar assim, monitor em tal área, fez estágio em tal local, tem interesse em tais assuntos. Você pode falar assim, ó, que você é membro de algum
Local, por exemplo, que é membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, sócio fundador da empresa MedBeta e Adere, e peniatra e master practitioner em programação neurolinguística. Então, isso aqui são outras formações que eu achei relevante colocar aqui. Eu sou membro de uma sociedade que me respalda, né, que é uma sociedade de meu interesse. Então, se você for membro de algum local aqui, é hora de você colocar também. Eu acho importante para o meu currículo, por exemplo, colocar que eu sou sócio fundador, né? Eu tenho empreendedorismo forte no meu currículo. Eu acho relevante colocar na apresentação inicial dele. A hipnose e a PNL são formações que eu acho relevante também colocar, que eu atuo tanto na clínica com hipnose, no dia a dia das minhas empresas eu utilizo bastante a PNL, então eu acho relevante colocar aqui e eu coloquei porque eu acho relevante. Então vocês vejam na sua formação o que vocês acham relevante, coloque em seguida aí. Tem experiência, e aí agora na terceira frase, né, no terceiro momento do seu currículo, você pode colocar onde você tem experiência e no que você está atuando atualmente. Então, tem experiência em medicina molecular e psiquiatria, tem realizado pesquisas sobre transtorno do neurodesenvolvimento, hipnose, impulsividade e neuroestimulação. São as minhas áreas de pesquisa atuais. Mas eu também atuei bastante na área cirúrgica, como eu já falei para vocês no módulo passado. Já realizei estágios nacionais e internacionais, organizado eventos também nacionais e internacionais e publicado livros na área. São as Suturas, primeira e segunda edição, pela editora Copmed, Diagnóstico e Tratamento de Feridas, pela editora Paiá. Então você faz uma retrospectiva mais geral, falando um pouco do seu currículo, tá bom? Dependendo da época, você não vai ter tanta coisa para falar, mas é muito importante que você não deixe esse resumo aqui, esse texto base, o currículo Lattes te dá, porque é muito feio, é muito básico, não fala muito sobre você. Eu acho que mesmo um aluno no primeiro período da graduação consegue fazer um texto melhor do que esse daí. É uma parte que você vai dar a sua cara a tapa, é hora de se vender, é hora de falar de si mesmo, né? E por isso é importante fazer bem uma boa apresentação nesse aspecto. Eu ouso dizer que essa é a parte mais importante do seu currículo. E por isso, por causa dessa tamanha relevância, que a gente fez uma aula específica para ela, tá? E também para essas outras informações relevantes. Essas outras informações relevantes é quando você já fez tanta coisa relevante que não coube nos 4.000 caracteres lá do resumo e que você quis colocar aqui. Eu já vi alguns professores colocar nessa parte aqui meio que uma análise estatística das produções científicas deles, falando, já publicou tantos artigos em revistas com fator de impacto tal. Isso daí varia muito de pessoa para pessoa, tá? Às vezes a pessoa é afiliada a várias associações, a várias sociedades que ela não quer colocar na parte de cima para não encher demais, e aí ela coloca nessa parte de baixo. Às vezes quer colocar as matérias que a pessoa leciona. Então, é tudo muito livre. Essas duas áreas são mais abertas, não tem regra para isso. É a hora de se vender, é a hora de ser mais livre, né? E de falar mais subjetivamente sobre quem é você para as pessoas. Uma coisa importante é que essa parte aqui, a parte do resumo, né, do texto inicial do currículo Lattes, é a parte que aparece nessa abertura, quando a pessoa clica lá para te ver. É a parte que aparece aqui, né, na primeira página do currículo. E aquela segunda parte que eu coloquei aqui de outras informações relevantes, ela aparece lá embaixo no currículo da pessoa, que seria aqui abaixo de redes sociais. Eu não tenho na minha, eu ainda não ocupei meus 4.000 caracteres, ainda não tenho outras informações relevantes,
Não gosto de escrever demais também. Eu acho que tem gente que escreve demais e fica uma coisa prolixa e pouco relevante. Acho que ser sucinto também é uma arte. Mas se for aparecer, se você tiver coisa demais para falar de si, pode colocar lá, ela vai aparecer lá na parte inferior, essas outras informações importantes. Tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente vai para esses próximos itens aqui. Então é isso e um abraço e até a próxima aula.